Salve nação! Temos aqui um corte do F90 da ESPN Brasil para falarmos da final do Campeonato Carioca. Fla-Flu! Quarta-feira tem jogo às 9h30 da noite e fim de semana tem o jogo da volta para liquidar a fatura. Você acredita na vitória do Flamengo? Comente aqui, já deixe nos comentários o seu palpite para o jogo, tá bom, galera? E infelizmente Bruno Henrique está fora desse jogo. Será quase impossível ele jogar no final de semana também, galera. Infelizmente, uma notícia triste pra gente, né? Mas Cebolinha pode voltar no fim de semana. Bem, deixa o like para ajudar, se inscreva aqui no canal, seja bem-vindo e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá. Muito bem, pagamos o salário do Rafael Prats, agora o Fluminense classificado. O Fluminense, agora falando da parte de análise do time, não é só o Arias, né? Não, claro que não, Edu. Qual o mérito desse time que chegou? Não, o time melhorou muito com o Mano, é um time que está mais consistente para jogar. O Mano encontrou, até com uma formação que tem o Arias pelo meio, Serna, Canóbio e Germancano à frente, esse quarteto ofensivo deu ao Fluminense mais força, mais agressividade para jogar. Ontem foi importante, que a vantagem era muito grande contra o Volta Redonda, né, Edu? Definiu nos 4-0 do primeiro jogo. Thiago Silva voltou ontem, o Mano ontem aproveitou para observar alguns jogadores que não estavam jogando sempre. Então não joga o Martinelli, joga o Hércules. É um Fluminense mais encorpado para a final. Bom a gente lembrar que na final a vantagem é do Flamengo. 2 empates, Flamengo campeão. Não, na final. Não. Não tem na final? Na final não tem, Não. né? Então mudou o regulamento. Não mudou nada. Você tá sabendo legal. Então o que acontece é o seguinte, o jogo é difícil pro Flamengo. O Flamengo tem favoritismo, mas é um favoritismo até a página 3. Até a página 3. O Fluminense geralmente faz bons jogos. Quando o Mano lembra ali que a única derrota do Flamengo da era Felipe Luiz foi pro Fluminense, é verdade. A final será em 2 partidas sem vantagem para nenhuma das equipes. Então, retiro o que eu disse. O Bubu tem razão. É porque eu sou carioca, Então, né? O pessoal sabe, meus conterrâneos, né? Eu conheço o campeonato do Rio de Janeiro porque eu sou de lá. É impressionante. Beijo, Rio. Saudade. Com a Ferdi. Sei se eu tô aí, hein? O Fluminense tem tudo para fazer um jogo complicado, Edu. Complicado. Os jogadores falaram muito sobre isso e o Mano também. Olha, o que a gente fez até agora foi muito bom. O time incorporou ao longo do campeonato. O Flamengo é favorito, o Flamengo chega invicto. Mas o Fluminense faz jogos duros contra o Flamengo. Como quem diz o seguinte, Mano, a gente sabe a maneira de marcar e também de jogar contra o Flamengo. O Mano, inclusive, respondeu na... Desculpa, Prats. O Mano, inclusive, respondeu nessa entrevista falando assim, olha, o único time que ganhou do Flamengo do Felipe Luiz foi o Fluminense. Mas outro contexto, outras situações e tal. Mas o time do Fluminense, eu acho o Mano um bom treinador. Eu também. Tem o jeito dele de ser, tudo, mas ele é um bom treinador. E ele consegue montar equipes muito competitivas. Aí você coloca a qualidade dos jogadores, sem dúvida nenhuma vai dar uma ótima final aí. E a gente viu um Fluminense que a Nath falava até, né, quando a gente fez o telão aqui, que não tinha um escudo do Volta Redonda. Até teve um cara que mandou, falta de respeito. Não, um respeito enorme ao Volta Redonda. Depois dos 4-0? Mas a gente estava falando de quem podia fazer frente com esse Flamengo do Felipe Luiz, né? Um Fluminense que compete muito, coletivamente organizado. Em fases do jogo, obviamente, ali tem algumas circunstâncias que o Mano foi ajeitando ao longo da competição. E vou falar pra você, é um confronto complicadíssimo. 2 jogos, a gente falou que não tem mais a vantagem, o Bubu lembrou muito bem dessa questão da final. É um Flamengo que já demonstrou certas fragilidades contra o Vasco, né? É um time que está atrás em relação a essa organização que o Fluminense já tem como coletivo. O Vasco está sendo montado, cara, ele está tentando entender algumas peças que chegaram. É um processo de formação. O Fluminense um passo à frente em relação a essa formação para esse campeonato. Aí o restante a gente vai ter que ver ao longo dos jogos. Né? O Bubu já cravou Flamengo campeão, mas esse Fluminense dificulta? O Fluminense merece muito respeito, dificulta. Ele vai arrancar um empate do Flamengo num jogo e vai perder o outro sem tomar goleada. Então é uma campanha bastante digna do Fluminense, vice-campeão carioca. Você pega, mesmo com desfalques, o Bruno Henrique vai fazer falta. Bruno Henrique... Sinceramente, eu sinto medo quando eu ouço esse tipo de coisa, cara. Porque isso dá uma zica reversa, meu Deus do céu. Faz falta para qualquer time hoje. Esse é o ponto. Você já não tem o Pedro, Michael também tá fora, Cebolinha então, fora. Apesar dos desfalques, dos problemas que tem o Felipe Luiz, mesmo assim você pega o time... Não conta para ninguém, Bubu. O quê? Sabe quem é o grande carrasco do Flamengo? Germancano. Faz muito gol contra o Flamengo. Vai fazer gol.
Não, mas falou que vai fazer gol, mas vai perder? Vai tomar gol. Ele é louco. O Cano faz um gol aqui e o Luiz Araújo, né? Como é que faz? O L, como é que é? É o L e o... Como é que é assim? O L e o A. É isso aí. Cuidado aí. Que não dá pra ver aqui. A ideia é ser um L e um A. Como é que é? Peraí. Isso aí. Não, isso aqui é um V. Não, Como é que na é? frente do Cuidado. D. Não, na frente do D. Eu não sei, é muito complicado pra mim. Eu não tenho essa dinâmica. É muito complexo pra mim esse tipo de... Boa, não são favas contadas, não. Tô falando de um jeito que parece que já vai ser o campeão devagar. Não, eu já falei antes. Eu não tô dizendo agora. Eu falei que o Flamengo vai ser campeão, eu falei lá atrás. Mas você não contava com o Flu na final. Você tava contando com o adversário mais frágil. Acreditava quem? No Volta Redonda na final? Não sei. Fluminense passou... O grande trabalho dele recente, ele avançou na Copa do Brasil. Teve dificuldade ali com o Caxias, eu acompanhei aquele jogo ali. Mas legal o Cano voltar a balançar as redes, né? Ele teve um momento de baixa, né? O Fluminense com o Thiago Silva melhora muito, né? Camisa 21. Tem um FF, tem um Fla-Flu na defesa do Fluminense, né? Fritz Fuentes, fala rápido. É o zagueiro Fritz Fuentes. Fritz Fuentes. Então, mesmo com os problemas, o Flamengo é muito superior tecnicamente. O filipismo está em alta. Lá. Então... Ao longo da semana nós vamos falar muito sobre isso. O Fluminense vai conseguir pelo menos um empate e uma derrota digna. Está muito com assodamento muito em dia, Bubu. Segura um pouquinho que não é uma coisa rápida que é essa semana já, né? Firmeza aqui, né? Então já tem no meio de semana, é o jogo que eu acho que vai dar empate. Esse aí. E depois o Flamengo era meio bagunçado, muito desfalque, não sei o que e tal. E aí o grande Fla-Flu. Você já viu algum Fla-Flu em loco, final do Carioca? Eu estava lá. Qual? 3-1. Rodilindo, pá! Esqueceu de 95? 95 tava dormindo? 95, quando o Ailton foi pra lá, bailou em cima do Charles Guerreiro. Eu vi pela TV 84, né? Superézio. Lembra do 83, 84, 85, o tricampeonato do Fluminense, final. O Assis do Carrasco. Como é que é? Vai, o toque. Deu um tapinho assim, o Assis e tal. O Fluminense tem isso, né? De crescer em decisões contra o Flamengo. Tem a história do ganhar Fla-Flu é normal, só que... Né, pega na história ainda, apesar disso, o Flamengo tem mais vitórias sobre o Fluminense do que o contrário. Ao longo da semana nós vamos falar muito, obviamente, porque tem o jogo e também, né, pré-jogo. Só a Nath trouxe a informação do Bruno Henrique, né, que tá fora. Bruno Henrique fora, Michael, né, e o Everton Cebolinha. Essas são os desfalques confirmados, além do Pedro, que já estava... Zé, antes de ir pro break, realmente preocupa demais, né? O Bruno Henrique é um dos grandes jogadores do ataque, né? E vem decidindo jogos, né? Jogos importantes, ele tem sido o cara do chute, da finalização, cabeceio, mas acho que o Felipe tem demonstrado aí capacidade para se adaptar com as dificuldades e montar um time competitivo. O Flamengo tem peças para isso. Pelas últimas notícias aí, mas que coisa, né? Bom, o Flamengo desde a estreia do Felipe Luiz. 25 jogos oficiais com 18 vitórias, 6 empates e 1 derrota. E essa derrota é justamente para o Fluminense. Um aproveitamento incrível de 80%, 46 gols marcados, 13 gols sofridos. E aí tem esse asterisco aí dessa única derrota ser justamente para o Fluminense, que é o adversário na final do Campeonato Carioca. E a gente percebeu que o Pedro não ouviu nossa resposta, né? A gente fez a pausa dramática tão grande que ele não ouviu. Não, eu acho que ele até ouviu. Ele só falou assim, ficou uma pausa muito grande para vocês responderem sobre isso. Muda alguma coisa o fato do Bruno Henrique não estar... Bom, a gente olha para o banco de reservas do Flamengo e a gente sabe que o Felipe Luiz tem boas opções para substituir o Bruno Henrique. Mas o Bruno Henrique é o super em clássico, Bruno Henrique, jogo o rei grande. dos clássicos e tal. Muda alguma coisa na resposta de vocês sobre o equilíbrio desse jogo? Não, assim, eu vou ser muito sincero. O Flamengo hoje, é difícil um outro time no Brasil entrar em igualdade de condições com o Flamengo. Sim, é possível ganhar do Flamengo? Claro que sim. É futebol, pode ganhar. O time pode estar mal, tal, o Flamengo... Quanto o Fluminense mesmo, o empate, os dois não jogaram bem. Não foi um jogo bom. Isso pode acontecer. Só que hoje o Flamengo conseguiu solidificar um trabalho tão rápido. É incrível. Não é à toa que o Felipe tem sido comentado, não estou falando que o Felipe vai sair, tá? Mas o trabalho do Felipe tem sido observado fora do Brasil, porque o trabalho dele é um trabalho bom. E muito rapidamente ele conseguiu fazer a coisa funcionar, mudar, né, do jeito que estava. Mas, Marcela, o Fluminense está num outro estágio de trabalho. É um estágio também que o Mano está colocando agora um pouco mais da cara dele, que na temporada passada tudo que não podia acontecer o Fluminense cair,
ele conseguiu fazer com que o Fluminense não caísse. Então agora ele está tentando se equilibrar para montar um time competitivo para a temporada. Isso quer dizer que o Fluminense não vai ganhar de jeito nenhum? Não quer dizer nada. Só que eu acho que já foi mais equilibrado. Por exemplo, quando o Fluminense foi campeão, era mais equilibrado. Aí tinha um Marcelo desequilibrando, arrebentando. E como jogou bem, né? E era um time no auge do Fernando Diniz, do dinizismo. Então ali era um equilíbrio, porque o elenco do Flamengo era melhor, o Flamengo tinha jogadores com mais características decisivas, mas o Fernando Diniz potencializou os caras para aquele momento, os caras jogaram demais. Fluminense. Hoje eu acho que tem um desequilíbrio em favor do Flamengo. Mesmo o Fluminense estando no seu melhor momento da temporada, e aí muito pouco, né? Mas ainda assim, são muitos jogos sem uma derrota, são 9 jogos já sem derrota desse Fluminense. O Fluminense que goleou na Copa do Brasil, o Águia de Marabá. Mas foi o Águia de Marabá, mas foi um 8-0, saiu marcando gols, depois venceu o Caxias. Ou seja, as adversidades, depois teve o Volta Redonda, o 4-0, as adversidades foram aparecendo para esse Fluminense e ele foi conseguindo superar algo que nem víamos no final da temporada passada. Isso não faz muita diferença para esse time? Faz, claro que faz, porque o encaixe do time do Mano Menezes foi acontecendo e o time vem desempenhando melhor o que, por exemplo, aconteceu no início do jogo, até aquela sonora lá do Thiago Silva contra o Madureira, se eu não estou enganado, em Cariacica, que era o time que não caminhava, não andava, sofrendo muito com calor, enfim, alguns problemas desse time do Fluminense, mas eu lembro que a gente conversava sobre isso, sobre os reforços da equipe do Fluminense, o Canóbio, a gente falou que é a cara do Mano Menezes, aí teve a mudança de achar o Ares por dentro para substituir o Ganso, também o Otávio agora ali como volante, o Hércules também como volante, o Martinelli encaixando um pouco mais, enfim, o Fuentes como lateral esquerdo, acho que vale o destaque, vem se apresentando muito bem, principalmente ofensivamente, mas vem bem. Então, essa caminhada do Fluminense das 9 partidas que você citou, claro que dá um peso, porque é nítido e o sinal de que o trabalho está se encaixando, as peças estão se encaixando, estão conseguindo conversar melhor em campo. Mas mesmo assim, o Flamengo é favorito, tem que ser realista, tem que falar. Qual o favorito? Qual favorito? Colocar na porcentagem ali. 60-40 para mim. 60-40? 60-40 para mim. Porque sim, o trabalho do Felipe Luiz já... Tudo bem que o Mano Menezes também já estava no Fluminense no ano passado, mas o trabalho em si, o modelo de jogo mudou. E são muitos novos jogadores que chegam. São os reforços que chegaram. Enfim, o Cano, por exemplo, agora está conseguindo fazer gol, coisa que ano passado ele não estava conseguindo fazer. Tudo bem, vai ter a ausência do Bruno Henrique, que é o cara, até agora, desse campeonato carioca do lado do Flamengo, mas aí foi o que o Marra falou, você mesmo também citou o Luiz Araújo. O Luiz Araújo já vinha pedindo passagem também. E tudo, tem o Juninho, mas eu penso que ele provavelmente vai empurrar o Plata para fazer ali a posição central e vai colocar o Luiz Araújo como segundo atacante. E é o que ele, enfim, já vem fazendo em algumas dinâmicas. Então, sim, continuo achando... vai ser um jogo bom, ao meu ver, mas para mim o Flamengo é favorito ainda. Pois esse é a coisa, né? Qualquer time que vai jogar contra o Flamengo vai ver o Flamengo em um estágio um pouco mais avançado do trabalho, porque o Felipe Luiz está desde o ano passado e conseguindo fazer esse Flamengo jogar muito bem. Mas o Fluminense, como ele cresce nesse momento, e você olha, aí vê o Arias... Claro, jogador. Canóbio marcando gol. Cano voltando a ter a bola, a conseguir ter a bola e conseguir marcar. Thiago Silva. Única derrota do Flamengo para o Fluminense. É claro que o Flamengo também... E é clássico, né? E é Fla-Flu. É claro que o Flamengo também olha de um jeito diferente. O Felipe deu uma entrevista ótima pós-Flamengo e Vasco. Sim. Quando ele falou assim, não, a imprensa pode falar, tudo assim, mas... Aqui dentro, todo mundo sabe quem é o Vasco. Todo mundo sabia, estava todo mundo preparado. E lá dentro, todo mundo sabe quem é o Fluminense. E todo mundo sabe qual foi a derrota daquele período, né? O período Felipe, foi uma derrota do Fluminense. Da genialidade do Ganso. Isso. Isso é até outro ponto muito interessante de observar no trabalho do Felipe Luiz, né? Ele é jovem e muito maduro. Porque, como técnico, ele é super jovem. Tem pouquíssimo tempo que ele é técnico profissional. Que ele estava ainda se equilibrando ali com base, se equilibrando sendo campeão, né? Mas entendendo, aprendendo sendo campeão. Ele não ficou rebuscado, chato. Ele tá falando claramente. Olha, eu vi na imprensa.
Mas aqui dentro a gente sabe o que está acontecendo. A gente está por dentro, a gente respeita a história e tal. E isso é muito bom para o torcedor também, sabe? Porque o torcedor entende que não tem soberba. Sim. Que o time trabalha. Que não é ganhar um jogo, é chegar em dezembro bem. Uhum. Isso são sinais muito positivos do trabalho inicial do Felipe. Qual a postura desse Fluminense para a primeira partida e o segundo jogo mando do Flamengo, né? Eu tô rindo que antes de você perguntar eu ia falar sobre postura, sobre questão tática, porque a gente foi surpreendido até. A gente falava no jogo do primeiro turno, né, de Flamengo e Fluminense, e a gente falou do seguinte, que pro Fluminense seria melhor, porque o Fluminense tem um jogo mais reativo, e ali tem ali a contra-ataque e tudo mais, que o Flamengo tem mais a questão da posse de bola. Isso foi justamente o contrário. O Fluminense marcou muito em cima, o Flamengo não teve condições de sair jogando, o Flamengo não conseguiu sair jogando, explorou bola longa, tentando lá, enfim, com o Rossi, tentando quebrar a bola na frente, como foi até na final da Supercopa do Brasil, contra o Botafogo, que saiu o gol assim. Mas o Flamengo não conseguiu sair jogando. Então, eu estou curioso para saber qual vai ser a postura do Fluminense. Sim. Se vai ser essa de repetir essa marcação em cima para impedir que o Flamengo construa o seu jogo lá de baixo, ou se vai recuar um pouco ali, bloco médio, para sair em contra-ataque, aproveitando a velocidade dos caras, que é o Arias, o Canóbio e o Serna, justamente para servir o Cano. Mas eu estou curioso para saber qual vai ser a dinâmica do time do Mano Menezes. Se vai repetir, primeiro, de marcar em cima, ou se vai marcar um pouco mais abaixo. Bom, veremos. Vamos falar agora do Choque Rei. Tá aí, nação, mais um vídeo top que eu separei aqui pra vocês. Merece o seu like, a sua inscrição aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, confere aí, cara. Você está no nosso canal 2. Talvez você não esteja inscrito aqui no nosso canal, então inscreva-se. Bem, cara, infelizmente não teremos o Bruno Henrique nesta final do Campeonato Carioca. Ele sentiu a coxa direita e será desfalque. Caramba, né? O melhor jogador... Melhor não, né? Porque nós temos vários bons jogadores, né? Junto com Gerson, Wesley, Bruno Henrique, Luiz Araújo, o Gonzalo Plata tá jogando bem, a Arrascaeta tá jogando bem, De La Cruz voltou a jogar bem, nossa defesa com Léo Ortiz, Léo Pereira... daí você tem do outro lado o Varela sendo improvisado na lateral esquerda, que tá jogando bem também, né? Érico Pulgar voando, é um monstro. Cara, temos vários jogadores que estão no momento bom. Agora, com a ausência do Bruno Henrique, eu também acho que o Luiz Araújo será o substituto imediato dele. Só que ele já jogou ali, cara. O mesmo vale para o Michael, que joga por ali. O mesmo vale para o Cebolinha. Luiz Araújo também faz a ponta esquerda, puxando para o meio, né? E finalizando. Cara, nós vamos ter um ataque bom, ó. Gonzalo Plata, Luiz Araújo, daí você tem o Juninho, que pode estar entrando também, né? O Cebolinha pode voltar no jogo de fim de semana. Ele está sendo preparado. Pode ser aí uma novidade, né? O Cebolinha que, infelizmente, também, quando estava voando, sentiu também a coxa, né? Caramba, todo mundo se machucando. Bem, mas nós temos um bom técnico e temos o melhor elenco sul-americano. Então o Felipe Luiz vai conseguir montar um time muito bom para vencer o Fluminense nos 2 jogos. É o que eu acho. Eu acredito nisso. E você, o que você acha disso? Comente, deixe aqui a sua opinião. Aproveite também e deixe o seu palpite nos comentários, tá bom? Tamo juntos. Isso aqui, ó, é Flamengo. Saudações rubro-negras. Fui!